A Revolução Iraniana, ocorrida em 1979, marcou um dos eventos mais transformadores do século XX, não apenas para o Irã, mas para o Oriente Médio e para o mundo. A queda do regime do Shah Reza Pahlavi e a ascensão do Ayatollah Khomeini resultaram em profundas mudanças políticas, sociais e culturais no país. Mas além da transformação interna, o impacto da revolução se estendeu às relações internacionais, particularmente com os Estados Unidos, Israel e outras potências ocidentais. Hoje, vamos explorar as principais causas que levaram à revolução, o desenrolar do processo e, o mais importante, o impacto nas relações do Irã com o Ocidente antes e depois de 1979. Como as relações militares e energéticas entre o Irã e os Estados Unidos mudaram após a Revolução? Qual era a relação do Irã com Israel antes e depois da ascensão do regime islâmico? Este vídeo irá responder essas questões enquanto analisa o legado dessa revolução que ainda ressoa no cenário geopolítico atual. Se você está curtindo o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. E é muito importante também deixar um comentário, mesmo que seja algo bem simples. Quanto mais comentários o vídeo tiver, mais o YouTube vai espalhar ele para outras pessoas. Eu leio todos os comentários e faço questão de tentar responder a cada um de vocês. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. A história do Irã no século XX foi profundamente marcada pela figura do Shah Reza Pahlavi, que assumiu o poder em 1941. O Shah, inicialmente colocado no trono pelos britânicos e soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial, consolidou seu poder ao longo dos anos seguintes. Seu regime, que ficou conhecido como a Pahlavi, tinha como objetivo modernizar o Irã, mas essa modernização foi acompanhada de uma forte dependência do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos. Nos anos 60, com o apoio dos Estados Unidos, o Shah iniciou uma série de reformas, conhecidas como a Revolução Branca. Essas reformas incluíam a industrialização do país, a promoção da educação e a modernização do sistema de saúde, bem como a reforma agrária, que tentava reduzir a enorme disparidade entre ricos e pobres. No entanto, essa modernização também teve um custo. A desigualdade econômica aumentou e grande parte das riquezas do país ficou concentrada nas mãos da elite ligada ao regime, enquanto a maioria da população, especialmente no campo, continuava a viver em condições precárias. Essa falta de equidade gerou crescente descontentamento entre os iranianos, que viam a modernização como algo imposto de cima para baixo e fortemente influenciado pelos interesses ocidentais. Além disso, o Shah foi amplamente criticado por sua repressão política. O uso de sua temida polícia secreta, a SAVAK, para perseguir opositores contribuiu para a insatisfação generalizada com o regime. Por trás dessa crescente insatisfação, o regime do Shah também se distanciava cada vez mais da sua base popular, ignorando as tradições culturais e religiosas do país em nome de uma modernização forçada. Isso sem contar o fato de que, ao longo do tempo, o Shah tornou-se cada vez mais dependente do apoio militar e financeiro do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos. Com o aumento da insatisfação popular e o distanciamento do regime das necessidades e tradições locais, a base de apoio do Shah começou a se fragmentar, preparando o terreno para o crescimento da oposição. Nos anos 70, as críticas ao regime do Shah começaram a ganhar força e o país se viu dividido entre aqueles que apoiavam a modernização e aqueles que se opunham à crescente influência ocidental. Esse descontentamento foi alimentado por diferentes grupos, cada um com sua própria agenda política e ideológica. Entre os principais críticos estava o clero xiita, que se sentia cada vez mais marginalizado
pelo regime secular e ocidentalizado do Shah. A figura de um dos maiores líderes dessa oposição, o Ayatollah Khomeini, começou a ganhar destaque. Khomeini não era apenas um líder religioso, mas também um símbolo da resistência ao autoritarismo e ao imperialismo ocidental. Seus discursos, proibidos no Irã, eram amplamente divulgados através do rádio e da mídia internacional, conquistando cada vez mais adeptos. Mas a oposição ao Shah não era homogênea. Outros grupos, como nacionalistas, socialistas e liberais, também estavam envolvidos na luta contra o regime. Intelectuais como Jalal al-Ahmad e Ali Shariati se destacaram por sua crítica à ocidentalização do Irã. Ali Ahmad, por exemplo, escreveu sobre a alienação do povo iraniano em relação às suas próprias tradições e à cultura ocidental. Ele via essa ocidentalização como uma ameaça à identidade nacional iraniana, que estava sendo diluída pelas influências externas. Ali Shariati, por sua vez, foi uma figura intelectual-chave, que tentou combinar elementos do islamismo com o nacionalismo iraniano. Ele acreditava que o Islã poderia servir como uma resposta às desigualdades sociais e econômicas do país. Sua ideologia teve grande apelo entre a juventude e a classe trabalhadora, que começava a se organizar contra o regime. A crescente polarização ideológica entre os que apoiavam a modernização do Shah e os que viam essa modernização como uma forma de dominação estrangeira resultou em um terreno fértil para a revolução. No entanto, o que começou como uma oposição diversa, com diferentes correntes ideológicas, logo se tornaria dominada por um único grupo, os islamistas. E essa transformação aconteceria com a ajuda decisiva de um evento político que abalaria o regime do Shah e aceleraria sua queda. O que aconteceu a seguir foi um conjunto de eventos que transformou as manifestações contra o regime em uma revolução de grandes proporções. Um fator crucial foi a política externa dos Estados Unidos, especialmente a administração do presidente Jimmy Carter. Em 1977, Carter começou a pressionar o Shah em relação aos direitos humanos, algo que enfureceu o regime, já que a pressão externa acabou minando a autoridade do Shah no país. Essa abordagem enfraqueceu ainda mais o apoio dos iranianos ao Shah, cujas reformas e repressão violenta já causavam frustração. Enquanto isso, as manifestações contra o regime se intensificavam. Inicialmente, eram protestos isolados de estudantes e trabalhadores, mas com o tempo, essas manifestações se uniram em um movimento popular de larga escala. Em 1978, a repressão do governo, incluindo massacres de manifestantes, apenas inflamou os ânimos. A morte de importantes figuras da oposição, como o intelectual Ali Shariati e o filho do Ayatollah Khomeini, foi um ponto de virada, ampliando a indignação e o apoio popular à oposição. Em meio a essa crise política e social, o Shah percebeu que a situação estava além de seu controle. O regime, enfraquecido pela inflação, pela repressão e pela crescente oposição, perdeu o apoio de suas forças armadas e da classe média. Em janeiro de 1979, o Shah fugiu do país, deixando para trás um vácuo de poder. A queda do Shah foi um momento histórico. O país entrou em um período de incerteza política, mas a figura de Khomeini, que estava exilado na França, emergiu como líder do movimento revolucionário. Khomeini retornou triunfante ao Irã em fevereiro de 1979 e, em poucos meses, estabeleceu uma nova ordem política, formando a República Islâmica do Irã. Com a queda do Shah e o retorno de Khomeini ao Irã, o país experimentou uma transição rápida e dramática. A primeira medida do novo regime foi a criação de uma República Islâmica. Sob a liderança de Khomeini, um novo governo teocrático foi formado que se baseava nos princípios do islamismo xiita. Entretanto, a transição não foi simples. Embora o movimento revolucionário tenha sido apoiado por uma ampla gama de grupos,
incluindo nacionalistas, socialistas e liberais, o controle do novo governo rapidamente se consolidou nas mãos dos islamistas, liderados por Khomeini e seus aliados. O clero xiita assumiu posições-chave no governo e logo ficou claro que o movimento islamista estava determinado a eliminar qualquer oposição que pudesse ameaçar sua ascensão ao poder. Nos primeiros meses após a Revolução, houve uma tentativa de estabelecer um governo provisório que incluía representantes de várias facções políticas. No entanto, Khomeini e seus seguidores rapidamente começaram a minar o poder desses grupos. A Revolução Cultural Islâmica, lançada em 1980, foi uma tentativa clara de purgar o Irã de influências ocidentais e de ideologias não islâmicas. Universidades foram fechadas e seus professores purgados, muitos sendo acusados de serem inimigos do Islã ou inimigos do povo. O processo de islamização da sociedade iraniana tornou-se implacável e, por meio de um controle rigoroso das instituições e da cultura, Khomeini assegurou a consolidação do poder islâmico. A repressão contra opositores, incluindo liberais, socialistas e qualquer um que fosse visto como uma ameaça ao novo regime, foi brutal. Organizações políticas foram desmanteladas, jornalistas e intelectuais foram presos e muitos foram executados. A instalação de um regime de vigilância e censura, combinado com a repressão violenta contra qualquer tipo de dissidência, criou um clima de medo e opressão. Ao mesmo tempo, o governo de Khomeini foi marcado pela ascensão de uma nova identidade nacional, que se fundia com a ideologia islamista. As antigas elites, que haviam sido favorecidas pelo regime do Shah, foram desmanteladas ou neutralizadas, enquanto o poder foi transferido para os clérigos e para aqueles que estavam alinhados com o movimento islâmico. Khomeini tornou-se uma figura central, não apenas como líder religioso, mas como um líder político que definia o futuro do Irã de acordo com a interpretação que ele dava do Islã. Durante esse período, o país foi caracterizado pela repressão interna, mas também pelo crescente isolamento no cenário internacional. Antes da Revolução Iraniana, o Irã mantinha estreitas relações com os Estados Unidos e Israel, algo que refletia a estratégia do Shah de se alinhar com as potências ocidentais para modernizar o país. O apoio dos Estados Unidos ao regime do Shah foi vital em várias áreas, incluindo a construção da infraestrutura do país, a modernização das forças armadas e a implementação de projetos de desenvolvimento. O apoio dos Estados Unidos foi considerado crucial para a sobrevivência do regime do Shah, e esse apoio se refletia em diversas formas de cooperação, incluindo na área energética. Uma das parcerias mais notáveis entre os Estados Unidos e o Irã antes da Revolução foi a colaboração no setor energético. O Irã, rico em petróleo, tornou-se um fornecedor estratégico de energia para o Ocidente. O país recebeu ajuda tecnológica dos Estados Unidos para modernizar sua indústria de petróleo e empresas americanas estavam profundamente envolvidas na exploração e extração de petróleo no Irã. Além disso, antes da Revolução, os americanos ajudaram o Irã na construção de um reator nuclear. Essa cooperação visava, em parte, garantir que o Irã pudesse usar tecnologia nuclear para fins pacíficos, como a geração de energia. Se você quiser entender melhor sobre o programa nuclear iraniano, não deixe de assistir o vídeo indicado no card acima. No setor militar, o Shah também foi um grande comprador de armas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos forneceram uma série de equipamentos militares avançados ao Irã, incluindo caças F-14 Tomcat, que se tornaram um dos principais componentes das Forças Armadas iranianas. A compra dos caças F-14 foi um símbolo da aliança militar entre os dois países, e o Irã passou a ser visto como um importante aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, uma região geopolítica-chave durante a Guerra Fria. Além disso, o Irã manteve boas relações diplomáticas com Israel antes da Revolução.
Embora o Irã fosse um país muçulmano e Israel fosse um estado judeu, as relações entre os dois eram positivas e pragmáticas. O Irã e Israel colaboraram em questões de segurança, inteligência e até mesmo em comércio. O Irã era visto como uma barreira contra a crescente influência soviética na região, o que fazia com que tanto os Estados Unidos quanto Israel considerassem o Irã um aliado estratégico no Oriente Médio. A Revolução Iraniana não apenas alterou as relações do Irã com o Ocidente, mas também teve repercussões internas dramáticas. Após a ascensão do regime teocrático de Khomeini, o país se viu em um estado de intensa transformação, mas também de grande instabilidade. A Guerra Irã-Iraque, que começou em 1980, foi um dos eventos mais significativos nesse processo, pois teve um impacto profundo na consolidação do poder islâmico no Irã. A guerra foi desencadeada pela invasão do Iraque, liderado por Saddam Hussein, que tinha a intenção de aproveitar a fragilidade do novo governo iraniano para tomar o controle das regiões ricas em petróleo, especialmente a província de Khuzistão. Além disso, Hussein temia que a Revolução Iraniana inspirasse movimentos islâmicos radicalizados no Iraque e na região, que poderiam minar seu próprio regime secular e autoritário. O conflito foi devastador para o Irã. Durou 8 anos, de 1980 a 1988, e causou milhões de mortes e feridos, além de um impacto econômico devastador. A guerra foi uma das mais longas e sangrentas do século XX, mas teve uma consequência paradoxal para o regime de Khomeini. Ela ajudou a consolidar ainda mais o poder dos islamistas no país. A guerra gerou um forte senso de nacionalismo e unidade, que foi canalizado pelo regime para reforçar a autoridade de Khomeini e seus aliados clericais. Khomeini usou a guerra para justificar ainda mais a repressão interna e para silenciar qualquer oposição ao regime. A propaganda do governo apresentava o conflito como uma guerra de resistência contra o imperialismo e os inimigos do Islã, o que reforçou a ideia de que o regime era essencial para a sobrevivência do Irã contra forças externas e internas que queriam destruir a revolução. Além disso, o conflito teve um impacto importante na economia iraniana. O país foi forçado a mobilizar todos os seus recursos, o que exacerbou a pobreza e as dificuldades econômicas enfrentadas pela população. A falta de alimentos e bens essenciais, combinada com a alta taxa de inflação, gerou grandes tensões sociais. No entanto, o regime de Khomeini usou a guerra como uma forma de unificar a população em torno da causa nacionalista e da Revolução Islâmica, dificultando qualquer tipo de oposição. Um dos eventos mais simbólicos e dramáticos da Revolução Iraniana foi a crise dos reféns americanos, que se tornou um ponto de inflexão nas relações entre o Irã e os Estados Unidos. Em 4 de novembro de 1979, um grupo de militantes iranianos invadiu a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fez 52 diplomatas americanos reféns. Este ato de agressão foi uma resposta à decisão dos Estados Unidos de permitir que o Shah, que estava exilado no país, recebesse tratamento médico em território americano. Para muitos iranianos, a presença do Shah nos Estados Unidos era uma lembrança dolorosa da dominação imperialista e da opressão de seu regime. A invasão da embaixada e a tomada dos reféns marcaram o fim das relações diplomáticas entre os dois países. Os reféns foram mantidos em cativeiro por 444 dias, e essa crise teve um impacto profundo nas relações entre o Irã e os Estados Unidos, criando um antagonismo que persiste até hoje. A crise dos reféns também resultou em uma série de sanções econômicas contra o Irã, o que piorou ainda mais as condições econômicas e sociais do país e consolidou o isolamento internacional do Irã. No entanto,
Essa crise fortaleceu a posição de Khomeini dentro do Irã e solidificou o regime islâmico, que conseguiu manipular a situação para reforçar seu controle sobre a população e promover a ideia de que a luta contra os Estados Unidos era parte fundamental da Revolução Islâmica. A Revolução Iraniana, que começou com a união de diferentes grupos políticos e sociais contra o regime do Shah, foi rapidamente dominada pelos islamistas, que consolidaram um regime teocrático sob a liderança do Ayatollah Khomeini. Isso resultou na eliminação de opositores e na imposição de uma rígida moralidade islâmica, restringindo liberdades individuais e censurando a sociedade. No cenário internacional, o Irã rompeu suas relações com o Ocidente, cortando laços com os Estados Unidos e Israel, tornando-se um Estado anti-ocidental e apoiando movimentos militantes na região. Se você quiser saber como o Irã fornece armas para o Hezbollah no Líbano, não deixe de assistir o vídeo indicado no card acima. A economia, que prometia justiça social, sofreu com a guerra Irã-Iraque, sanções e má gestão, levando a décadas de crise econômica e descontentamento popular. Apesar da forte repressão, os protestos continuam surgindo, desafiando o regime. O Movimento Verde de 2009 e as recentes manifestações contra as restrições às mulheres mostram que a insatisfação persiste. A história da revolução deixa uma lição clara: regimes que ignoram as demandas populares sempre estarão vulneráveis a novos levantes. Se você gostou do conteúdo e quer entender melhor esse conflito, não deixe de assistir ao vídeo sobre como o Irã envia armas para os Houthis no Iêmen. Também disponibilizei um vídeo sobre os drones iranianos e a ameaça que essas armas representam para o Ocidente. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Obrigado e até a próxima.